Camille, aceitei. Oi, Camille. Chegou bem na hora que a gente está começando a gravação. Então, pessoal, sejam bem-vindos para a última aula do núcleo de IB antes da apresentação dos trabalhos. Então, e a gente vai a aula hoje a gente vai usar para responder aquelas perguntas de IB que estão no Drive, que a gente comentou na aula passada. O pessoal tinha interesse e a gente vai definir os grupos e as datas do trabalho, da entrega do trabalho. Tá? Alguém chegou a ver isso aqui que tem no Drive? Esse documento lá? É um Word, eu acho, se não me engano. Eu até deixei em Word para poder editar, se quiserem. Você deixou em qual parte do Drive? Cara, tá lá em núcleos e tal. Eu esqueci de compartilhar a tela. Eu tava mostrando aqui e só eu vi. Tá, beleza. Eu não sei se você colocou essas perguntas lá no Drive. Botei sim, é um Word lá. Tá vai em geral, formação, núcleos, núcleo IB e tem 4 ou 5 pastas, eu acho. E tá numa dessas 4 ou 5 pastas. Tá, eu vou voltar aí. Vou criar uma outra pasta então, de perguntas. Não, cara, é que eu acho que tá em material para estudo. Algo assim. Bom, depois eu olho, depois eu dou uma olhada também. Aqui vamos fazer então o seguinte. Eu vou perguntar para vocês elas e vocês me respondem aí. Pode ser? E eu acabo complementando também. Eu vou dividir essa. Eu vou fazer o seguinte, então, para conseguir enxergar. Meu Deus do céu, cara. Eu quero enxergar vocês também respondendo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou parar de apresentar, eu vou apresentar só aquela aba. Aqui. Vocês enxergam o Word? Sim, sim. Tá, beleza. Fala, Wesley. Tudo bom? Tá, então vamos partir para a primeira pergunta de entrevista, e isso aqui é bem básico, tá? E talvez seja a primeira pergunta de todas. Para quem não sabe, uma entrevista de IB, eu já falei para vocês, mas assim, dura 40 minutos, uma hora. A primeira metade da entrevista eles querem saber teu perfil, querem saber por que tu quer trabalhar com isso, porque demanda muitas horas, enfim. Uma entrevista como para qualquer outro lugar. Tu vai contar tua historinha lá e tal, e tu tem que provar que tu quer muito aquilo. E a segunda parte é uma entrevista técnica, uma prova praticamente, em que eles vão perguntar algumas questões. Eles vão fazer, sei lá, 3, 4, 5, 6 questões para ti e tu vai respondendo. E eles vão fazendo pergunta até tu não saber responder. Tá? Um negócio bacana é assim, se o cara gostou de ti, ele vai te ajudar a responder a pergunta, tá? Isso é um negócio bacana. Então, assim, a primeira parte, tu tem que se garantir, criar uma conexão com ele
quebrar o gelo logo no início e falar sobre ti e tentar, se possível, até ouvir do cara, para se tornar uma troca, sabe? Isso para qualquer entrevista que for fazer. E daí, na parte técnica, quando tu chega num nível que tu não consegue fazer, responder, algo legal é tu montar o teu raciocínio. Tipo, se ele pediu para tu fazer um cálculo, não só fazer o cálculo, tipo, dar o resultado final. É tu explicar o teu raciocínio e tal. Porque se tu erra em alguma coisa, o cara pode te ajudar a fazer, a melhorar, a responder. Isso aconteceu comigo 2 vezes, sabe? Então, é uma boa dica, assim. Vamos aqui para a primeira pergunta. As principais linhas de uma DRE. Quem fala, se possível, sem colar aí? É, acho que é aquela uma receita operacional bruta, aí depois acho que tem receita de líquida bruta, não é isso aí? Cara, as principais linhas de uma DRE, pode falar, Camila. Eu acho que é o lucro, mas eu não sei qual, eu não sei se os dois também, o lucro líquido ou o lucro bruto, mas eu ia falar lucro. Tá, mas aqui quando ele pede as principais linhas de uma DRE, é uma forma de perguntar. Assim como ele pode falar, descreve uma DRE completa para mim. Tá? Aqui ele quer saber como nessa área tu tem que mexer com contabilidade, é basicamente chegar uma DRE, falando as principais linhas. Porque se tu for pegar um escritório de contabilidade, ele pode te dar uma DRE com muitas, muitas linhas. Só que o pessoal acaba agrupando algumas contas. Tá. Alguém tem um palpite aí? Sim, é o que a Camille falou, mas também com o que o Bernardo falou. Seria a receita bruta, receita líquida, lucro bruto, depois lucro líquido. Tem que adentrar um pouco mais. Ó, é basicamente assim. A receita bruta, a receita Menos total. sim. E daí, o que a gente deduz depois? A primeira coisa que a gente deduz. ICMS, Isso. PIS, FINS. Tu que tá fazendo contabilidade agora, Bernardo. Eu acabei de ter uma prova disso. Teve prova hoje, né? Fala aí como é que é uma DRE para nós. Bem, tem a receita operacional bruta, aí depois ali vai ter a receita de venda, a receita de serviços prestados, aí tu faz a dedução de ICMS, PIS, COFINS, ISS, aí tu vai ter, acho que a receita bruta, não é? Ou receita A líquida bruta. receita operacional, a receita líquida, e daí depois a gente deduz o custo de mercadoria vendido, o custo de serviço prestado, e daí a Isso. gente chega no... Acho que é receita, acho que é receita bruta, No né? lucro, Lucro no bruto. lucro Lucro bruto. bruto. Lucro bruto. Lucro bruto, Isso. isso. Aí tu Daí o faz que a gente deduz depois? as despesas financeiras, a despesa de venda, despesa administrativa. Na minha prova não tinha ali, mas também tem o EBITDA, né, exaustão, amortização. É que o EBITDA, ele é um resultado, ele não é uma dedução que a É, gente vai fazer. aí tu tem o resultado antes da provisão para imposto de renda e contribuição social. Aí tu faz essas deduções, né? É 15%, e 10% caso a empresa tenha lucro acima de 20.000. Depois tu faz a provisão Isso aí. social ali, que é um valor, acho que é 9% geralmente, e aí tu vai ter o resultado antes das participações. Aí tu faz as participações ali de gerentes, funcionários, acionistas, e aí tu vai ter o resultado do exercício. Isso aí. Foi bem na tua prova? Acho que fui bem, hein? Tá sabendo legal. Mas é basicamente isso, tá? Mas eu vou abrir aqui uma DRE para vocês.
Tá, mas essas são as principais contas que vocês vão falar. Se vocês fizerem uma entrevista para a EBI, tá? Ou que qualquer outro que eles te pedirem. Mas é a receita total. O Wesley comenta. Aqui. Vai ser a nossa receita. Aqui, no caso, a gente já fez as deduções, tá? Mas é a receita total, bruta. A gente faz as deduções e vai chegar na receita... Aí vai chegar na receita líquida. A gente vai tirar o CMV, e aí algo legal para lembrar é porque quando a gente tira o CMV é o custo da mercadoria, é o custo de produção, o custo de prestar um serviço. Então, daí a gente já parte para o lucro bruto. Daí a gente tira o SG&A. SG&A, aqui, ele é a despesa operacional, que nem o Bernardo falou, junto com a administrativa, junto com despesa de vendas, enfim. Depois que a gente tira o SG&A, vai chegar no EBITDA, tá? Quando a gente chegar no EBITDA, a gente tira a depreciação e amortização. Aqui não tá desse jeito, mas vai por mim, é assim, tá? Aí vai tirar a depreciação e amortização, daí a gente chega no EBIT. Depois que a gente chega no EBIT, a gente tira os impostos e vai chegar... E vai praticamente chegar no... Deduz os juros, o encargo financeiro, ele vai chegar no lucro antes dos impostos, deduz os impostos e chega no lucro líquido, tá? É basicamente isso, tá? É que nem tá aqui, só que aqui a gente não tem o EBITDA e não tem nem o EBIT, que nem eu falei, tá? Tem só o EBIT, na verdade. Que o EBIT, a diferença do EBIT e do EBITDA, que nem eu já falei para vocês, é que no EBITDA a gente tem a depreciação e amortização, né? Vocês enxergam o PDF, né, aqui? Aí, alguém sabe dizer o que é a diferença de custo de despesa? Calma aí, Vitor, eu não entendi quais são as principais linhas no fim. Tá. Vamos fazer aqui, então. Ó, a primeira é receita total, receita bruta, tá? Receita bruta, vamos botar. Bruta. E daí aqui as deduções eu vou fazer sem negrito. Aí vai tirar as deduções de venda, impostos sobre venda. E daí a gente vai chegar na receita líquida. Líquida, aqui. Chegando na receita líquida, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o custo da nossa operação, o custo direcionado à atividade fim da nossa empresa, que é o custo de produzir a mercadoria que a gente vende, o custo de prestar o serviço que a gente presta. Então, aqui vai ser CMV. Deu a resposta da próxima pergunta. Oi? Tu deu a resposta da próxima pergunta. A diferença de custo e despesa. É verdade. Tá. A gente tira o CMV e a gente chega no lucro líquido. Lucro bruto, desculpa. Aqui é lucro bruto, que nem eu falei para vocês. Ou custo do serviço prestado. CSP, sei lá, tem outros tipos. O pessoal chama. Mas a gente chega no lucro bruto, que nem eu falei para vocês. Aqui é fácil lembrar porque a gente tira basicamente o custo para a gente produzir algo. Então a gente chega no lucro, sabe? Isso é algo que eu tenho para lembrar para mim. E daí a gente vai tirar o SG&A. O que é o SG&A? SG&A. O SG&A são as despesas, tá? Administrativas, ADMs, operacionais, vendas, etc. Tá? E a gente vai chegar, então, no EBITDA. Que é o lucro antes do imposto, taxa, depreciação e amortização. Aqui, a gente vai tirar a
depreciação e amortização. Aqui tudo tem um menos na frente, tá? Porque a gente está deduzindo. Ele vai chegar no EBIT. No EBIT. Aqui a gente vai tirar o encargo financeiro. O que é o encargo financeiro? Imposto. Não. Encargo financeiro é a diferença entre a receita e a despesa financeira da empresa. O que é essa despesa ou receita financeira? É o que a empresa ganha com juros. O que ela paga de juros e o que ela recebe de juros. Porque, digamos, lá no balanço patrimonial, existe o caixa e o equivalente à caixa, né? O equivalente à caixa, normalmente, é uma conta, ele está aplicado num banco e com uma liquidez alta, por isso que é equivalente de caixa, mas ele está rendendo, a empresa está ganhando juros em cima disso. E a despesa financeira é o que, sei lá, ela paga de juros com empréstimo, tá? E daí aqui a gente vai chegar no lucro antes dos impostos. Aqui a gente paga o imposto de renda e a contribuição social. Social. E basicamente a gente chega no lucro líquido. Basicamente é isso aqui, tá? Deu para entender? Essas são as principais linhas de uma DRE. É basicamente falar uma DRE completa. Só que aqui a gente não entra nos detalhes o que são cada uma dessas contas, porque tu vai falar é receita bruta, tira dedução de IVA, imposto dedução de IVA, imposto de renda, imposto sobre venda, chega na receita líquida, tira o custo de mercadoria vendido, o serviço prestado, chega no lucro bruto, tira as despesas administrativas, operacionais, chega no EBITDA, tira a depreciação e amortização, chega no EBIT, tira o encargo financeiro, chega no lucro antes dos impostos. Por que é interessante? Agora, uma pergunta que surgiu aqui para mim. Por que é interessante olhar para uma empresa o EBITDA e não só o lucro líquido? Sendo que o lucro líquido é o que sobra, né, no final. Por que é importante olhar para o EBITDA? Porque ele mostra o resultado antes mesmo de diferenças. Por exemplo, lugares com impostos diferentes, você pode ver o resultado de cada lugar em relação aos impostos. Já em relação à amortização e depreciação, dá para ver o quanto é gasto também e o quanto que poderia sobrar se não tivesse. É que, Eu acho na que verdade, sobra ainda, né? mostra o resultado, tipo, do serviço, assim, das operações em si. E não na totalidade, sabe? Mas não sei. É isso aí. Falou, exatamente isso. Porque aqui no EBITDA, a gente está considerando só a operação da empresa, mais nada. A gente não está considerando juros que a gente paga ou recebe, nem o imposto que a gente paga e recebe. Então, tem empresa que basicamente o EBITDA é operacional. Tem empresa que no EBITDA tem um negativo, mas ele consegue recuperar no encargo financeiro, sabe? Ou consegue recuperar no imposto de renda. Tipo, a Magalu é um caso que recuperou no imposto, que tinha alguns milhões para receber de imposto. A CIA também teve uma grana para receber nos impostos, sendo que a parte operacional, que é o que vai sustentar a empresa no longo prazo, não tem números tão agradáveis. É basicamente por isso que o EBITDA é tão... o pessoal do mercado financeiro olha muito, sabe?
que, que é o EBITDA? Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Uhum. Tá, mas desenvolve mais. Ganhos antes de taxa de juros, tributação, depreciação e amortização. Tá, desenvolve mais. Tu falou isso aqui em inglês, pô. Cara, se perguntarem isso para vocês, vocês podem falar que é uma proxy do fluxo de caixa, tá? O que é uma proxy? É uma aproximação do fluxo de caixa operacional da empresa. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença? Lembra? Fluxo de caixa indireto, que é aquela forma que eu mostrei para você como é que monta o fluxo de caixa. Qual que é a diferença do EBITDA? Aqui, já vou linkar para outra pergunta. Qual a diferença do EBITDA e do fluxo de caixa operacional? Vocês lembram? Eu desenhei no quadro, aquele dia que a gente estava presencial, como se conectavam os três demonstrativos. Tá. A principal diferença entre o EBITDA e o fluxo de caixa operacional, quando o cara me fez essa pergunta, eu não consegui responder tudo de uma vez. Ele me ajudou a complementar minha resposta. Só que eu montei meu raciocínio. Vocês lembram como monta o fluxo de caixa operacional? É linkando uma conta de um demonstrativo com outra. O fluxo de caixa operacional, a gente começa com lucro líquido, mais depreciação, amortização. Ó, fluxo de caixa operacional. Ó, operacional, é esse aqui. Lucro líquido, mais depreciação, amortização, mais variação capital de giro. É o que vai variar o capital de giro de um ano para o outro. Isso aqui. Olha como é parecido. Por isso que é usado como uma proxy, é uma aproximação do... O EBITDA é uma aproximação do fluxo de capital de giro. Quando eu falei, eu esqueci da variação do capital de giro, só que é algo básico. Então, assim, eu comecei é o lucro líquido, mais a depreciação e amortização. A única coisa que a gente não coloca são algumas dessas contas. Mas a principal diferença entre o EBITDA e a variação do capital e o fluxo de caixa operacional é a variação do capital de giro. Essa é a principal diferença. Respondendo essa pergunta aqui. Diferença do EBITDA e o fluxo de caixa operacional. Porque é uma proxy. Sim, é uma proxy, é uma aproximação. Mas qual é a diferença? A diferença é que no fluxo de capital, fluxo de caixa operacional, a gente leva em conta a variação do capital de giro. Vocês lembram o que é o capital de giro? O dinheiro mínimo para poder manter a operação Isso. da empresa. Isso. Isso é uma pergunta que eles fazem também. O que é o capital de giro e tal. Aqui, vamos aproveitar que a gente está falando sobre capital de giro. Como é calculado o capital de giro? Ativo circulante menos passivo circulante, é o próximo disso. Quase isso. É o ativo operacional. Operacional. Isso. É. Esse Cauã tá muito atento. É o ativo operacional circulante menos o passivo operacional circulante. Cara, me fala... Isso também é uma pergunta que me fizeram. Duas contas principais do ativo operacional circulante e
e uma do passivo operacional circulante. Do ativo circulante, que é esse aí, seria caixa equivalente, é uma das contas que tem dentro. E também aplicação financeira de curto prazo, por favor, sim. Faz. Alguém tem outro palpite? Tá. Não é bem isso, tá? Porque a gente não leva em consideração o caixa. Porque o operacional circulante, tu tem que pensar que é só a operação da empresa. Tu não pode contar o caixa e o equivalente da caixa. Tu vai contar, vai ser assim, contas a receber, estoques, são as duas principais do ativo, operacional circulante, e do passivo é praticamente contas a pagar. E esse contas a pagar aí entra várias coisas, tá? Salários, fornecedores, enfim. Essa seria uma resposta boa, assim, sabe? Aqui tá. É melhor comprar uma empresa com capital de giro menor ou maior? Como a nossa empresa não é. Geralmente não vai ser muito grande, que essas grandes elas conseguem fazer um capital de giro menor, porque elas têm mais reputação. Por exemplo, aquela empresa que você citou antes, da empresa brasileira de bebidas. A A Ambev tem uma necessidade de capital de assim, giro, naquele caso que eu falei para vocês. Menor? é menor. Menor, isso aí. Porque ela precisa injetar menos grana para ela funcionar. É basicamente isso. Outra pergunta. A diferença de ROI e ROIC. Cadê o ROI é Return of. Pera, ROI e ROIC, seria isso? ROI com E. Tá bom. ROI. O ROI seria retorno sobre o equity, ou seja, o quanto retorno tem sobre o dinheiro investido É do que o capital investir. próprio, né, da empresa. Isso. Uhum. E o ROIC? Aí eu não lembro. O ROIC eu também, volta e meia esqueço, para ser sincero. Mas o ROI, ele leva ele é bom para empresas não alavancadas, assim, porque ele não leva em consideração a dívida. E, que nem o Gustavo falou, é o retorno sobre o equity. O equity na empresa é o capital próprio, é o PL lá, é o patrimônio líquido. Daí, é basicamente o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. É o retorno, assim. E o ROIC, ele já entrega o retorno como um todo. Ele não leva em consideração o capital, se a empresa é alavancada ou não. Entendeu? É dessa forma. É um investimento como ele próprio. Aqui embaixo aqui eu trouxe. Inclusive o ROI é usado mais para acionista, é a rentabilidade do próprio capital, e aqui do ROI, que é o retorno sobre o capital total. Se eu não me engano, cara, do ROIC eu sempre esqueço. Inclusive, eu esqueci a do ROIC. Isso é um negócio bacana. Quando eu fiz a entrevista, ele me perguntou os dois, eu respondi os dois, só a definição, e eu só soube falar pro cara como é que se calculava o ROI. O ROI que eu não sabia. Mas mesmo assim eu passei de fase, entende? Porque, assim, é aquela construção do cara gostar de ti, tu fazer uma amizade ali com o cara, fazer uma troca, e ainda mostrar o quanto tu quer. E, claro, tu tem que ter um certo nível de técnico, assim, mas é raro alguém saber tudo, entende? Deixa eu abrir aqui, eu tinha aberto já a fórmula do ROIC. Aqui. É o NOPAT sobre o capital investido.
tá? O NOPAT é o EBIT, daí a gente desconta lá os impostos, daí a gente chega no NOPAT, e aqui o capital investido é toda a dívida, o capital próprio. Aí que tá, aí a gente leva em consideração dívida, capital próprio, entende? Não tem aquela questão só de da empresa funcionar como capital próprio. Isso, daí a gente tem o retorno como um todo do capital, do investimento do capital, sabe? Então, aqui, outra pergunta. Aqui a gente já meio que matou. Só tem a diferença entre custo e capital próprio, só que eu já falei antes, né, a resposta. Qual que é a diferença, quer dizer, como que a gente pode linkar de maneira simples os três demonstrativos financeiros lá, o balanço patrimonial, a DRE e o fluxo de caixa como um todo? Eu acho que começa pela DRE, aí tu faz toda a matemática e tem o lucro líquido. Aí acho que tu vai pro fluxo de caixa, tu consegue, acho que é o capital de giro, não é? No final. E aí depois tu vai pro balanço patrimonial. Aí tu põe as contas ali no ativo, no passivo e no PL, acho que também. Não sei, eu tô Quase, tá quase lá. Tá quase. Pô, eu também penso dessa forma. Eu também começo sempre pela DRE, porque eu acho mais fácil de pensar. Lembra aqui que eu mostrei para vocês? Eu sempre compartilho, deixa eu compartilhar. É foda não ter um quadro. Aqui eu montei a DRE para vocês e mostrei o fluxo de caixa, né? Vocês lembram como é que é o fluxo de caixa indireto? Por cima, tá? Não precisa adentrar. É o fluxo de caixa operacional, daí a gente vai para o fluxo de caixa de investimento, e daí a gente vai para o fluxo de caixa de financiamento, tá? Fluxo de caixa operacional é a operação da empresa, investimento é o quanto a empresa investiu em capital imobilizado, e esse de financiamento é o que ela tem que pagar de juros, enfim, o que ela pagou de empréstimo, o que entrou e saiu de juros, tá? Basicamente um tipo de encargo financeiro também. E daí, resumindo para cá, a gente tem o fluxo de caixa final. Aqui no meio tem o somatório do que tinha, o que tinha junto com o que foi gerado agora. Isso aqui não vem ao caso. E aqui embaixo a gente tem a DRE. Na DRE a gente tem... Opa, balanço patrimonial, desculpa. PP. Aqui a gente tem o quê? Ativo. Passivo. Vamos ver se dá para fazer assim. Passivo. Ativo circulante. Não vem ao caso. A PL. E aqui nosso PL. E nesse PL, eita, aqui, e nesse PL a gente tem algo chamado lucros Acumulados. Aqui a gente tem caixa. Cara, é legal porque dá para fazer vários exercícios ligando, assim. Às vezes os caras pedem para tu montar um case, assim, como que... me perguntaram também, como que a depreciação impactava o meu balanço patrimonial. E daí, basicamente, eu falei como que a depreciação, né, ela não ia afetar o caixa, só que ela ia punir o meu ativo, né, ao longo do tempo. E daí eu especifiquei um pouco mais, assim, mas foi basicamente isso, por alto, foi isso que eu falei, tá? Aqui,
como que eles se ligam, tá? Na DRE, a gente tem o lucro líquido. Bernardo, continua comigo, já que tu começou a responder. A gente tem o lucro líquido, começando na DRE. Daí, como é que a gente linka ele com o fluxo de caixa? Vixe, eu acho que eu esqueci, mano. Fiz a prova hoje e esqueci tudo já. Pô, tá escrito aqui, cara, vai. Ó, fluxo de caixa operacional. Tá A primeira escrito linha aí, do mano. fluxo de caixa operacional é o lucro líquido. A gente volta a depreciação e amortização. Eu já falei isso para vocês 1000 vezes, mas por que a gente volta a depreciação e amortização? Porque é uma conta. A conta não caixa. Isso aí, ela não vai impactar o caixa da empresa, porque não é um dinheiro que sai dela. Inclusive, a depreciação e amortização é uma boa manobra para uma empresa pagar menos imposto, né? Porque a gente vai pagar imposto por esse valor aqui, tá? Né? Entendeu? Pelo lucro. Não, aqui. E daí, deduzindo, vai ajudar a pagar menos. A depreciação e amortização, e daí a gente pega a variação do capital de giro. De novo, como é que a gente calcula o capital de giro? É ativo operacional circulante menos passivo operacional circulante. Isso aí. E a variação é o que vai variar de um ano para o outro. Né? A gente adiciona isso, e daí a gente tem o fluxo de caixa de investimentos, financiamento, e o fluxo de caixa final. Esse lucro líquido aqui, como que a gente pode pôr ele no balanço patrimonial? Você tira os dividendos e o resto é lucros acumulados, que é uma parte disso. Isso aí. No caso, se for uma empresa fechada, a gente só pega o lucro líquido aqui e a gente põe para cá, os lucros acumulados. E o caixa, a gente pega o fluxo de caixa final e a gente põe para o nosso balanço patrimonial, tá? Aqui. Claro, com o caixa. Claro, dá para fazer exercício, dá para, tipo assim, comprei R$1.000 comprei R$1.000 em imobilizado, que se deprecia em 10 anos. Como que eu posso fazer como essa depreciação vai impactar a DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial? Dá para fazer, mas no meu caso, agora. Tá? Tem vídeo falando sobre isso. É algo um pouco mais complexo, mas se vocês quiserem, dá para a gente montar isso. É bem bacana, inclusive. O cara tem que dominar. Se perguntarem, vocês sabem, pelo menos. Bom, o que eu preparei para hoje era isso em relação às perguntas. Como era a pergunta, acabou sendo mais rápido, porque não é conteúdo em si e tal. Se vocês têm alguma pergunta em relação ao conteúdo, senão a gente pode passar para a apresentação dos trabalhos. Não? Beleza. Que nem eu falei para vocês já, eu quero que vocês entreguem um trabalho, eu quero que vocês façam uma análise. Vocês podem usar essa análise depois para botar na fundamentalista, para usar na aula de evaluation. Inclusive, a ideia de criar essa cadeira é para ajudar na cadeira de evaluation, porque é pouco prático lá, né? Aqui vocês têm acesso aos modelos lá que eu criei, tem acesso ao modelo do Ricardo Perufo, enfim, tem material no Drive, eu já mostrei para vocês como é que vocês têm acesso. E vocês têm meu contato também, caso queiram ajuda para fazer o evaluation e fazer análise. A análise é naquele formato que eu já mostrei para vocês. O setor, analisar o setor, analisar a empresa, olhando o modelo de negócio, o que a empresa faz, quanto fatura, e daí, sim, a parte qualitativa da empresa, a parte quantitativa, e depois
uma tese de investimento, tá? A tese, para fazer a tese de investimento, vocês vão considerar toda a análise que vocês fizeram e o valuation que vocês vão fazer. Tá? Não tem limite. Dá, eu ia falar isso. Se vocês quiserem usar a mesma análise para poupar tempo, se alguém já fez fundamentalista, inclusive, e quer usar a que já fez, usa, vai ser mais fácil para tu entender as premissas, para entender o setor. Os slides, montem slides de apresentação. Não precisa ser num padrão, não vou exigir nenhum padrão, só façam algo compreensível, tá? Só isso. Tentem usar o mínimo de texto possível. O texto que vocês usarem, evitem passar de 3 linhas. E não a única coisa que eu vou exigir do slide é que, se for escrever um texto, não põe um texto que vai ocupar o slide inteiro e vai ter 3 linhas e tu vai botar em Roma tamanho 8, tá? Porque daí é muito texto. Façam textos pequenos, no máximo 3 linhas, com palavras-chave, assim. O valuation tem modelo lá para vocês usarem. Basicamente é só planilhar aquilo lá. Se vocês quiserem usar a planilha que eu criei para ensinar o valuation de vocês, já está tudo linkado também. A única coisa que vocês vão ter que fazer é adicionar o balanço patrimonial para planilhar as coisas. Eu me disponibilizo para qualquer dúvida que vocês tiverem, para fazer, se alguém quiser, não consegui fazer tal coisa, a gente organiza um dia, a gente faz uma call, eu ajudo. Porque a ideia realmente eu quero que vocês consigam aprender o máximo que eu aprendi em, sei lá, 1 ano e meio. Tá? Então, vamos fazer em dupla, eu acho que fica mais fácil, né? Porque daqui a pouco tá chegando no fim de semestre. Inclusive, eu quero deixar aberto aqui o que vocês acham das datas. E como vocês vão entregar, eu quero que vocês digam as datas, porque eu sei que daqui a pouco começam as provas e tal. Daí a gente faz uma call, um dia, e todo mundo apresenta. Tá? Vai ser esse padrão de apresentação. Mas datas. Ainda esse semestre, se possível. Pode ser no meio de julho, a apresentação. Dia 9 ou dia 16? As provas de vocês são em qual semana? Semana que vem. Tá. As minhas e do Gustavo ali, para a galera que faz economia com nós, semana que vem até Até o dia 4 de julho, e os exames é do dia 8 até do dia 7 até dia 11 de julho, os exames. As minhas também começam semana que vem, daí não sei se vai mais uma semana. Quando que é o final do semestre? É dia 18 de julho? 17. 17? Teria que ser daqui umas 3 semanas, eu acho. Não, tranquilo em questão de tempo. Inclusive, se vocês... Inclusive, o último valor que eu fiz, não consegui fazer um negócio, liguei pro Robson, ele me ajudou. E a ideia é ser assim, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, a gente só marca um dia e faz também. Final de semana... Como assim? Não entendi, Wesley. Que tu fazia umas entregas de final de semana ali, que os caras te mandavam na sexta e era pra na segunda, né? Mas não pra tem nós já pra que pegar fazer isso aí. a pressão, né? Não tem pra que fazer isso aí, não. Senão vai estar todo mundo me perguntando como é que tem que fazer, daí vai embora no final de semana também. Tá, mas daí, vamos deixar pra metade de julho. Dia 18? Não, 18 não, dia 16. Que é uma quarta-feira. Todo mundo vai apresentar em 1 hora de aula? São Sim, quantas dá pra- duplas? São... Acho que 4 ou 5.
Dá pra fazer no formato de vídeo também, se quiser. Não. Não. Deixa de vídeo só na frente, quando vocês me falarem assim, não posso nesse dia. Daí eu penso, como eu posso fazer diferente? Daí eu falo para vocês, vamos fazer por vídeo. Entendeu? Vamos evitar fazer por vídeo. Vamos combinar uma data para a gente poder apresentar. Tipo, vocês me enviam um dia antes e apresentam um dia depois. Vocês preferem, tá? Eu vou dar 2 datas para vocês. Vocês preferem dia 16, na última semana de aula, ou vocês preferem no dia 23? Só que daí já é início de férias. Dia 16. É 16, eu acho. 23. Coloca uma enquete no grupo. Qualquer coisa separa 2 dias. E aí as duplas que preferirem num dia apresentam no dia. Enfim. Eu prefiro o dia 16. Eu sou autoritário, vamos resolver aqui. Não Dia tem. 16. A enquete tá aqui, ó. Eu também prefiro dia 16. Tá, então, Wesley, tu. Também prefiro 16. Perdemos. Não tem o que fazer. A democracia venceu, tá? Então, definido dia 16, me enviem dia 15, tá? Ali. Claro, pô. O que vocês vão fazer de diferente de dia 16 para de dia 15 para dia 16? Não vai ter muita coisa. Ué? Então, dia 16, não precisa me enviar um dia antes. Tá definido. Lembre, dia 16 de julho, depois eu coloco no grupo lá do WhatsApp. E daí vocês só me organizem as duplas e me enviem os nomes. Vamos fazer uma lista lá. E daí, se alguém ficar de fora, não sei se tem... Se alguém que não está acompanhando as aulas vai querer participar, daí a gente rearranja, põe um trio lá e faz dessa forma, tá? São quantos slides, mais ou menos? Cara, que nem eu falei para vocês, não vou definir a quantidade. Só que, sim, o negócio que vocês têm que pensar é por que eu colocaria esse slide aqui? Faz sentido botar esse slide? Vocês têm que pensar na história. O mais importante é vocês contarem uma boa história. Não é nem um valuation, como vocês vão fazer. Até vocês podem fazer um valuation bem simples, tá? Mas pensem como vocês vão contar uma boa história. Essa boa história é o que vocês vão analisar, é o que vai estar de análise naqueles slides que vocês vão usar lá no final para botar a tese, tá? A tese se deve investir ou não naquela empresa. Eu vou disponibilizar os modelos de apresentação lá no Drive. Não pode, Grupo Mateus, SBF, Boa Safra. E acho que só. Acho que essas 3. Qual? Tinha mais 2. Tu tinha falado 4. Eu só não decorei, mas tu falou no início. Pois é, né? Tinha mais uma que eu falei, eu não tô lembrando. Mas tá na gravação. Tá na gravação. Porque a gente usou como modelo, eu vou disponibilizar para vocês, a gente usou como modelo durante as aulas e não faz sentido porque é só copiar e fazer de uma forma diferente. Tá, então, defini para dia 16 as apresentações. Bom trabalho para todos e a gente se fala. Então. E daí me mandem as duplas. Vamos criar uma lista lá no grupo e daí com o nome de cada integrante da dupla e a empresa que a dupla vai avaliar. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por terem vindo. Valeu. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.